Meus amigos, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, verso 28 e 29. Que bênção, um café. Quem quer um café aí? Tá uma bênção. Hebreus capítulo 12, 28 e 29, diz assim: uma vez que recebemos um reino inabalável, diga reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Eu vou ler de novo. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Meus amigos, enquanto eu orava a respeito do que eu ia compartilhar essa noite com vocês, para você que não me apresentei, para você que não me conhece, meu nome é Diego, sou pastor na casa, junto com a Paty, minha esposa linda, maravilhosa aqui. Levante sua mão. Essa é a mais linda do ambiente, depois de Jesus. Amém? E nós estamos com o Farley há algum tempo, caminhando junto. Somos fundadores da Cornerstone. Diga bem rápido, Cornerstone. Ah, vocês estão aprendendo, glória a Deus. E cuido da parte de adoração aqui da casa. Acredito que se você veio mais de uma vez, já me viu ministrar algumas vezes aqui. E é isso. Sou pai. Esqueci da Lê, né? Misericórdia. Ainda bem que ela não está aqui. Minha filha tem 7 anos, ela deve estar correndo por aí, feliz e contente. Se você vê alguém de cabelo parecido comigo, é ela, tá bom? Beleza? Muito mais bonita, logicamente. Enfim, meus amigos, enquanto eu orava a respeito do que eu precisava compartilhar essa noite com vocês, confesso que eu estava entre algumas palavras e o Senhor me fez lembrar um texto, que é esse texto aqui. Eu creio que é algo fresco do Senhor que eu queria compartilhar com vocês. Quantos já leram esse texto aqui alguma vez na sua vida cristã, né? Ele é um texto muito conhecido, é um texto de Hebreus. Antes do capítulo 12 tem o famoso capítulo 11, que fala dos heróis da fé. E depois o capítulo 12 fala um pouco da aliança do Novo e do Velho Testamento, falando que Jesus aspergiu o sangue. E vai indo, até que chega nesse texto aqui, falando sobre um reino inabalável. E hoje eu queria compartilhar algo com vocês que, mais uma vez, fala sobre adoração. Eu vou dar umas pinceladas a respeito de adoração também. Você que é da casa, você sabe o valor que nós damos para essa parte do culto ao Senhor aqui e para as nossas vidas. Nós entendemos. Para você que está vindo a primeira vez, talvez isso choque você, mas nós entendemos que a parte mais importante desse culto público aqui é a adoração, é o culto ao Senhor, é o tempo que nós temos para que nós levantamos a adoração a Ele. Nós não estamos falando que a palavra não é importante, afinal de contas eu estou aqui, mas nós entendemos que a parte mais importante, que é a ministração a Deus, é essa ministração da adoração. Então, como parte daquilo que nós acreditamos na casa, nós estamos iniciando um novo ano. E eu creio que faz parte a gente voltar e falar um pouco dos fundamentos. E a gente vai falar um pouquinho sobre adoração, tá? Nós não vamos falar só sobre adoração, mas nós vamos pincelar muito sobre adoração. Esse texto, eu queria esmiuçar ele com vocês. Quando ele fala sobre a questão do reino inabalável, nós cremos que é o reino do Senhor. Então, uma vez que nós recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos ao Senhor, adorando com reverência e santo temor. Eu quero ser muito breve essa noite, se possível, tá? Mas
eu creio que esse texto dá uma chave para algumas coisas para nós. E se nós recebemos um reino inabalável, a primeira coisa que nós temos aqui é sejamos gratos. Eu sei que, se não me engano, foi no culto do dia 1º ou do dia 31, o Farley falou um pouquinho sobre gratidão. Um pocão sobre gratidão. Eu não vou falar muito sobre isso, eu só quero retornar um pouco sobre isso. Aqui ele fala sobre nós sermos gratos a Deus. Se você já veio algumas vezes aqui no culto, você percebeu que nós começamos o culto sempre agradecendo ao Senhor. Sim ou não? Estão aí comigo? Gente, preciso que vocês me respondam. Vocês lembram que eu sou carente? Preciso que vocês me respondam, beleza? Vamos lá. Nós sempre começamos com gratidão, porque nós entendemos que nós precisamos entrar na presença dEle com ações de graça. Então nós lembramos daquilo que Ele tem feito por nós. E eu creio de verdade que a gratidão, ela é algo que ela reposiciona o nosso coração naquilo que realmente importa. Acho que você já ouviu eu falar isso aqui. Mas é real. Quando nós somos gratos, quando nós olhamos para trás e vemos o que Jesus fez na nossa vida, e eu não estou falando da maior coisa que Ele fez na nossa vida, estou falando das coisas corriqueiras da vida. Ok? Você está aqui hoje, é favor de Deus, meu amigo. Ah, Diego, você está sendo muito exagerado. Se um dia Ele decidir que o seu ar não entra mais no seu pulmão, você não está mais aqui, meu querido. Então assim, nós precisamos estar gratos de todas as coisas. Diego, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe a crise que eu estou. Você não conhece minha família. Eu quero te dizer que independente das circunstâncias, nós precisamos ser gratos a Deus. Porque independente das coisas até naturais e pequenas, que talvez você não enxergue agora, Ele pagou um alto preço por mim e por você. Um sangue foi derramado na cruz de um homem inocente. Jesus pagou o preço para que eu e você estivéssemos aqui, levantássemos as nossas mãos, erguêssemos as nossas vozes e juntos como igreja adorássemos a Ele aqui. Ele pagou um alto preço. E sabe, às vezes a gente ignora isso, a gente acha que é só uma história. E a gente vem para o culto e a gente fala assim: Deus, eu não tenho nem por que agradecer. Desculpa, meu querido, mas se você ler a Bíblia, você tem muito para agradecer. Então, eu não quero ser rude, eu não quero ser grosso com você nem nada, mas a vida vai... Deus pagou um preço alto. Ele entregou o seu único filho até então. Entregou por nós, para que Ele se tornasse primogênito de muitos, para que eu e você hoje pudéssemos estar conectados à videira verdadeira, sendo ramos e dando fruto. Já não é maravilhoso isso? Sim ou não, gente? Se você lembra disso todos os dias pela manhã, como não agradecer? Como não ser grato no coração? Como não olhar para o céu que está aqui, a chuva, as árvores, o céu, cara, tudo, o seu filho, a sua esposa, a sua família. Como não olhar para tudo isso e falar assim: Deus pagou um alto preço por isso? Como não agradecer? Como não ser grato, independente das circunstâncias? Talvez você está passando por algo bem ruim. Talvez você veja essa noite aqui, talvez até com uma última chance. Mas eu quero te dizer que Jesus já pagou o preço. E se você entende isso de verdade, comece a olhar para as coisas corriqueiras do mundo. Comece a olhar para as coisas corriqueiras da sua vida, a empresa onde você trabalha, o sustento que vem para você, aquilo que Jesus tem dado, tem permitido você ter, para que você fosse bom mordomo disso. Sabe por quê, querido? O carro que você tem não é teu. As coisas que você tem não são suas. Nós cantamos Maranata, mas muitas vezes a gente não vive Maranata. Nós não entendemos que esse mundo
Tudo que Deus permite você ter não é teu. É permissão e favor de Deus. E você precisa ser bom mordomo disso. Então você precisa olhar para isso e ser grato. Ser grato. Ser grato, meus amigos, é um antídoto para a idolatria. Ser grato é você olhar para o seu carro e falar que é a favor de Deus e agradecer a Ele. E independente se teu carro, se você quer trocar de carro ou não, aquilo não se torna um ídolo na sua vida. Ser grato é você olhar para a sua casa e aquilo não ser um ídolo para você. Ser grato é você ser grato pelo seu trabalho e entender que Deus te deu isso, e aquilo não ser um ídolo que toma o lugar de Deus. Você olha e fala assim: é a favor de Deus, ponto, obrigado Deus. E se o Senhor me deu, beleza, e se Ele tirou, beleza, bendito seja o nome do Senhor. Faz sentido? Então a ingratidão, ela vem a ingratidão, ela é um passo para a idolatria, porque você começa a enxergar as coisas ao seu redor, e você começa a dar mais valor para essas coisas que você tem, você se apega a elas de uma forma que aquilo vira um ídolo para você. Você é ingrato, você não vê que foi Deus que deu, você acha que foi o favor do teu braço, você acha que foi os dias que você passou a mais no trabalho lá, em hora extra, que fizeram isso. Mas quero te dizer, meu amigo, se Deus não te dá saúde, você não tinha essas horas extras aí. Então a tua saúde é a favor de Deus, e consequentemente essas coisas não podem virar ídolos na nossa vida. Estão entendendo? Está fazendo sentido? Então o primeiro passo de quando nós recebemos esse reino inabalável, nós vamos ser gratos, nós vamos entender quem Jesus é, nós vamos entender o preço pago, nós vamos entender tudo que Ele tem nos dado, e vai falar assim: cara, Deus, isso aqui é a favor de Deus, isso aqui não é eu, não é eu, não é a minha família, não, isso é a favor de Deus. Faz sentido, meus amigos? Estão entendendo? Agradecer a Ele pelos bens, pelas finanças. Agradecer a Ele pelo sustento. Agradecer a Ele por tudo. A gratidão, então, ela coloca as coisas nos devidos lugares. Porque, afinal de contas, foi Deus que deu. Afinal de contas, foi Deus, foi favor de Deus. Então eu sou grato a Ele, eu respondo em gratidão. Em gratidão. Não é ingratidão, é em gratidão. Beleza? Faz sentido? E eu queria fazer já eu tô tipo a Dani hoje, eu vou fazer tipo uma... Como é que é? Dinâmica. Brincadeira, gente. Eu queria que você fechasse seus olhos aí e agradecesse a Deus por algo na sua vida. Vamos lá? Feche seus olhos. Comece a trazer à memória aquilo que você pode agradecer a Ele. Vamos lá, erga sua voz. Não ore na sua mente. Ponha para fora essa gratidão. Vamos lá. Obrigado, Jesus, porque em Ti nós podemos confiar e descansar na Sua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Amém? É um bom exercício, sim ou não? Então, pela manhã, quero te incentivar todas as manhãs você fechar o teu olho. A hora que você acordar e abrir o olho, você fecha o teu olho de novo, começa a lembrar das coisas que Jesus fez e agradeça a Ele. Diego, eu vou repetir 1000 vezes a gratidão. É desse jeito. É sempre trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. Amém? Então o primeiro passo é sermos gratos.
O segundo é agrademos a Deus. O que é agradar? Nós primeiro somos gratos. Segundo, nós agradamos a Deus. Quando eu quero agradar uma pessoa, o que eu faço? Eu descubro o que ela gosta. Sim ou não? Sim ou não, gente? Às vezes dá na trave, sim ou não? Às vezes a pessoa não pergunta e quer te agradar e dá errado. Já aconteceu? Tipo, você foi agradar uma pessoa, de repente a pessoa foi na sua casa. Eu que sou um cara meio intolerante a algumas coisas, alguns alimentos. Eu parei de falar que eu não gosto, gente. Agora eu sou intolerante. Okay? Porque intolerante é chique. Tipo, se você não gosta de cebola, não, eu sou intolerante. Beleza? Então assim, sou intolerante. Então tem algumas pessoas que perguntam, tem outras que não. Então já aconteceu de você fazer uma comida para uma pessoa e você perceber que ela não gostou? Sim ou não? Você fez aquela melhor comida, assim, você falou, nossa cara, eu destruo nisso aqui. Daí você fez um bucho. Daí a pessoa chega na tua casa, que legal. Nossa, que gostoso. Você conseguiu agradar a pessoa? Não, gente. Por mais o teu coração foi bom, o seu coração foi legal, assim. E geralmente a pessoa quer fazer aquilo que ela sabe fazer bem, né? Então, às vezes não dá muito certo. Então, o que a gente tem que fazer? Cara, quando eu quero agradar minha esposa, eu preciso perguntar para ela o que ela quer, ou começar a entender. A Paty, ela não precisa mais. Porque vai chegando o dia do aniversário dela, um mês antes ela começa a me mandar compartilhar produtos. Tipo, olha que legal, só uma dica. Ok? A minha filha, eu preciso dar uma... Apesar que ela também fala bastante, né? Tipo, só que a minha filha, o problema é que cada semana ela quer uma coisa diferente. Tipo, um dia ela quer um roller, outro dia ela quer uma boneca que canta, o Espírito Santo vem, essas coisas. Cada dia ela quer uma coisa diferente. Mas eu preciso descobrir. Para eu descobrir, eu preciso conhecer essa pessoa. É difícil você agradar totalmente se você não conhece. Faz sentido para vocês? Então Deus, Ele dá um manual de como agradá-lo. Nós temos um manual chamado Bíblia Sagrada, onde lá tem várias coisas que falam como agradá-lo. E uma delas está em Hebreus, capítulo 11, verso 6, quando ele fala sobre os heróis da fé. E ele fala assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, sem fé é impossível agradá-lo, porque sem fé é impossível acreditar que Ele existe. Nós precisamos acreditar que Ele existe para que possamos nos relacionar com Ele, conhecê-lo e obedecê-lo. Entendermos aquilo que Ele é, aquilo que agrada a Ele. Hebreus 11, gente, fala... Se você depois tiver curiosidade, eu acho que é interessante, se você nunca leu, lê Hebreus 11. Ali está uma descrição de vários homens que agradaram a Deus. Pessoas comuns que creram em um Deus vivo e se moveram em obediência para agradá-lo, porque eles o conheciam. Eles não se preocupavam com a sua reputação ou com coisas que poderia acontecer ou perder. Eles simplesmente obedeciam porque eles criam em Deus e sabiam quem é esse Deus. E eles respondiam em obediência. Faz sentido para vocês? Às vezes a gente fica tão preocupado com o que está acontecendo e... O Gustavo acabou de orar, eu nem sei o que aconteceu, gente, de verdade. Até me tomei um susto, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu tô tão, hoje eu não ligou TV, nada, então assim, eu nem sei o que aconteceu. Mas independente do que aconteceu, o que é importante, obviamente, é a nossa responsabilidade como igreja realmente clamar. A Bíblia nos orienta a orar sobre os nossos governantes.
Mas eu quero te dizer que muitos de nós estamos muito preocupados com o que está acontecendo, porque a gente não entendeu quem Deus é ainda. Você está tão preocupado com se o salário vai cair no final do mês, você está tão preocupado se você vai ter emprego, se você vai ter comida. Meus amigos, a gente tem um Deus que multiplicou pão e peixe. E às vezes a gente olha para essa história e acha que é migué, e às vezes a gente não dá a bola para essa história. Se chegar um momento da sua vida que você vai ter que orar pela multiplicação, como é que vai ficar? Você tem fé para um Deus desse? Que talvez esteja acabando o arroz na sua casa e você vai ter que falar assim: Deus, eu preciso orar aqui. A gente conhece muitos testemunhos de pessoas que oraram e a comida multiplicou em casa e não acabava, porque elas criam num Deus, e elas obedeciam, e elas se moviam em fé, e elas agradavam a Deus. Faz sentido para vocês? Então, meus amigos, olhe para o Deus que você tem. Se você ainda não o conhece direito, gaste tempo na sua palavra, conheça-o na sua palavra. Nós temos um manual de fé que diz quem Ele é e o que Ele pode fazer, inclusive o que Ele já fez, e também o final da história. Amém? Gênesis 4, 2-7, fala de uma história que vocês conhecem. É uma das primeiras histórias que você aprende da Bíblia, quando você é criança. É a história de Abel e Caim. E eu queria ler um texto, você não precisa acompanhar, mas se quiser anotar, só é Gênesis 4, 2-7. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou, diga agradou. Agradou de Abel e de sua oferta. E é interessante que ele fala que Deus não se agradou da oferta. Você já parou para pensar nisso? Sim ou não? Ele não se agradou de Abel, ele não se agradou da oferta. Ele se agradou de Abel e da sua oferta. São duas coisas diferentes. Faz sentido para vocês? Estão chegando onde eu quero chegar? Às vezes a tua oferta não diz o que está no teu coração, e às vezes o teu coração não diz o que está na tua oferta. Então as duas precisam caminhar juntas. Faz sentido? Então Abel entendeu quem Deus era, Deus das primícias, e Deus se agradou do coração de Abel e da sua oferta. Agora olha só, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Eu fico imaginando essa cena, tipo Caim brabo com Deus. E daí Deus intima Caim, é muito bom, né, cara? Por que você está irritado aí? Por que você está com essa cara fechada? Essa cara de limão azedo, né? Só faltou falar isso. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se fizer o que é certo, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Daí todo mundo conhece a história. Caim fica bolado lá e mata Abel, ok? Onde que eu quero chegar? Abel agradou. Nós precisamos aprender a agradar a Deus, gente, porque é mais do que aquilo que nós queremos oferecer. É mais do que aquilo que queremos oferecer. Nós precisamos entender quem Deus é e o que Ele quer. Faz sentido? É mais do que, cara, eu quero oferecer essa água para Deus. A água é boa? É. Mas Deus gosta de café. Então eu vou oferecer o quê? Café. Faz sentido? Então nós precisamos exercitar isso em nós e entendermos quem Deus é para agradarmos a Ele.
mostrando que Ele é o primeiro, gente. Mais do que o meu gosto pessoal, mais do que a comida que eu sei fazer bem, eu preciso entender qual comida Deus gosta. E eu vou fazer bem a comida que Deus gosta. Faz sentido? Amém, gente? Vamos lá. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar, sim ou não? Então nós começamos sendo gratos, segundo, agradando. Mas é interessante que aqui, no texto, ele fala assim. Vamos voltar lá. Sejamos gratos e agrademos a Deus, e Ele dá o como. Adorando com reverência e santo temor. Então, além da fé que nós falamos aqui, você agrada a Deus adorando Ele. Mas não é qualquer adoração. É uma adoração com reverência e santo temor. Mas antes de a gente ir para a reverência e santo temor, vamos falar sobre adoração? Sabe, meus amigos, a gente ouve muito falar sobre adoração. Você provavelmente já ouviu a gente falar aqui sobre o movimento de despertamento da adoração que teve lá por final dos anos 90, 98, 99, 2000 até um tanto. E foi um despertamento muito forte de adoração mesmo, por aquilo que Deus era. E as pessoas adoravam a Ele. Nós entendíamos muito o louvor, mas a gente não entendia muito a adoração. E daí veio um movimento onde teve um despertamento de uma adoração extravagante, que eles chamavam. Teve seus excessos? Teve os seus exageros de algumas pessoas? Teve carnalidade? Teve. Mas a gente não para de plantar o trigo por causa que tem joio no meio. Ok? Então existiu muitas coisas genuínas daquele tempo, que nós ainda estamos vivendo hoje. E eu queria falar que você já ouviu também que a adoração é um estilo de vida. Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, você já ouviu. Não, adoração não é música, adoração é um estilo de vida. Sim, é um estilo de vida. Só que estilo de vida é esse? Nossa, é um lifestyle worship. Meter um Vans no pé, andar de preto, pôr um chapéu na cabeça. Sim ou não? Não, né, gente? Não é esse, né, gente? Não. Esse não é o lifestyle da adoração. Meus amigos, brincadeiras à parte, nós cremos como igreja, primeiro, a adoração ela é uma resposta ao Deus vivo. Então ela não é uma ação nossa, ela é uma reação. Então nós enxergamos quem Deus é, nós vemos quem Ele é, nós enxergamos na Sua palavra, nós enxergamos num ambiente de culto, nós sentimos, nós vemos, ouvimos e nós respondemos. Nós respondemos. É uma reação àquilo que nós estamos reconhecendo de Deus. Nós olhamos, conhecemos e reconhecemos seus atributos, o seu caráter, a sua dignidade e beleza, e correspondemos a Ele de diversas formas. Diversas formas. Você corresponde em adoração com o seu caráter. Você corresponde em adoração com suas mãos levantadas. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Com suas mãos levantadas, com seus joelhos dobrados, gritando, berrando, levantando cadeira na adoração. Sim ou não? Quem gosta de levantar cadeira na adoração? Amém? Amém, gente? Gustavo gosta. Eu também gosto. Então nós respondemos de alguma forma. Mas nós precisamos responder, gente. Não existe adoração sem resposta. É impossível nós olharmos para Deus e nós reconhecermos a sua dignidade, a sua beleza e ficarmos parados, observando. Vamos falar do ambiente de culto? Independente de quem está tocando aqui, meus amigos. Independente se a música é boa ou se é ruim. Independente se o Diego é careca ou cabeludo.
Independente se nós temos um cara barbudo que toca flauta e concha na adoração. Independente, gente. Nós precisamos enxergar quem? Cristo. E respondemos a Ele. Amém? Uma das palavras para adoração na Bíblia, no hebraico, é shaká, que fala sobre você se prostrar. O que é se prostrar? Se prostrar é isso aqui, ó. Ok? Só que essa palavra shaká, ela fala sobre uma distância, de você se prostrar à distância de algo. É como se um rei estivesse passando lá na rua e nós nos prostrássemos para esse rei. Outra palavra é o avodá, que fala sobre trabalho, serviço. O seu serviço é adoração a Deus. Só que você precisa entender como você responde no seu serviço. E entenda, o serviço é uma resposta. É uma resposta. Então tem muita gente servindo o Deus da obra, mas não conhecendo esse Deus. Porque na verdade só está servindo, só está trabalhando. E eu não estou aqui para ir contra o trabalho na igreja, muito pelo contrário, meus amigos. Eu estou aqui para dizer para vocês que o teu serviço precisa ser uma resposta àquilo que você conhece de Jesus. Porque independente do que está acontecendo, se o teu amigo do lado não gosta de você, ou se você teve um problema na igreja com algum membro, porque faz parte uma pedra ficar raspando na outra para construir um templo, amém? Vai dar uns negócios ruins, ok? Só que para onde você está olhando? Você está olhando para Cristo, porque o teu serviço não é por causa dele, é por causa de Jesus. E a terceira, eu não vou falar todas, mas a terceira que eu quero falar é proskuneu, que ela já é no grego. E ela é muito parecida com a palavra shaká, que fala sobre prostrar. A palavra proskuneu fala sobre você dobrar os seus joelhos e beijar. Então ela fala sobre uma proximidade. E é interessante a gente fazer um paralelo com o Novo Testamento, porque Jesus rasga o véu de cima a baixo. E nós temos acesso à presença. E aquilo que nós fazíamos de longe, hoje nós fazemos de perto. Nós podemos nos ajoelhar e beijar os seus pés. Assim como aquela mulher que não se importou com tudo que estava acontecendo e quebrou o vaso. Eu me aproximo. E eu proskuneu. Eu me prostro e adoro. E é interessante que essa palavra é a mesma que Satanás usa na tentação de Jesus. Quando ele fala assim, eu vou te dar tudo isso aqui, se prostrado me adorares. O que Satanás está dando ali? Está dando a letra de qual é o esquema da adoração. Ele fala, se proskuneu, se prostrado você beijar os meus pés e me adorar. Só que isso é só para Ele, é só para Cristo, é só para Deus. Tá fazendo sentido? Vamos seguindo aí. Deus precisa da nossa adoração? O que você acha? Não. Deus é um cara carente, tipo eu, assim, que precisa que vocês respondam? Não. Deus tem a melhor adoração no céu, meu amigo. Não sei se você já leu em Apocalipse, mas Ele tem a melhor adoração no céu. Mas então o que Ele quer, Diego? Ele quer um exército de escravos que adorem Ele e mexam com o ego dele? Não, Deus não é assim, gente. Deus quer o teu coração. O propósito desde sempre foi relacionamento. Então quando Ele manda o seu único filho morrer por nós e rasga o véu de cima a baixo, Ele inaugura um novo testamento, onde o relacionamento está livre, está aberto. Ele fez um novo e vivo caminho, e eu posso entrar com ousadia para adorar e conhecê-lo. Está fazendo sentido? O desejo de Deus é pelo coração do adorador, estabelecendo um relacionamento com seus filhos, e que cada um deles fique cada vez mais parecido com Jesus.
porque aquilo que você contempla, você se torna. Uma das primeiras menções de adoração da Bíblia está no livro de Gênesis, capítulo 22, e fala do quê? Fala da entrega. Mais uma vez estamos lá na entrega. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. No terceiro, vocês estão percebendo a obediência? Ok? Obediência. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse a ele e a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz, Isaque, vamos até lá. E daí fala assim: depois de adorar, voltaremos. E é interessante que ele não fala assim: depois de adorar, eu vou voltar. Ele fala: depois de adorar, voltaremos. Mas como assim voltaremos se eu estava indo lá sacrificar meu filho? Já parou para pensar nisso? A confiança de Abraão era tão grande que se ele tivesse matado o filho, eu creio que ele tinha a confiança no coração que Deus ia ressuscitar esse cara. Não, Deus não vai fazer isso. Existe uma promessa. Não, eu sei o Deus que eu confio, Ele não mente. Se Ele mandou eu ir lá, é porque tem alguma coisa. E é interessante que eles voltam. E daí ele diz assim: quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar, diga altar. E sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É interessante, eu já falei isso numa pregação passada, mas é interessante olhar para essa história de um prisma de verdade, onde Isaque não era uma criança. Isaque era um jovem, e Abraão era bem velho. Se ele quisesse zarpar, sair correndo, ele ia zarpar. E Abraão ia falar assim: vazei, mano. Falou. Mas a grande verdade é que a gente olha para Abraão e fala: mano, ele entregou o seu filho. Agora olhe para Isaque. Isaque podia ter fugido. Ele falou assim: beleza, vamos aí, eu me entrego, porque eu conheço o Deus. Alguma coisa vai acontecer. Então a gente olha para o próprio paralelo de Deus e Jesus. Jesus se entregando, Deus entregando Jesus. Eles conheciam um Deus que eles adoravam. Mas espera, antes de qualquer coisa, deixe que a gente adore e nós voltaremos. Glória a Deus. João 4, 19 e 24, ainda falando sobre adoração, vamos lá. Você conhece esse texto? Jesus disse à mulher: Senhor, vejo que és profeta. Lembra da história? Deus revela alguns segredos da mulher lá. Ele fala assim: opa, esse cara é profeta, conhece toda a minha vida, como assim? Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que
Conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes o que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Vamos lá? Em espírito e em verdade, rapidão. Cada pastor que você perguntar o que é esse em espírito e em verdade, ele vai dar alguma coisa diferente, ok? Você vai encontrar 10 pregações sobre isso. Mas o que nós cremos? Cara, em espírito fala sobre homens espirituais. Aqueles que não são homens espirituais não podem adorar em espírito. E em verdade fala de uma verdade do coração. O que é isso? É você entender quem Deus é, reconhecer essa verdade e responder Ele em adoração. E também você viver uma vida de verdade em adoração a Ele. Então não faz sentido você viver uma vida e cantar outra coisa. Não faz sentido você cantar uma coisa e viver uma outra vida. Faz sentido? Sim ou não? Estão entendendo? Então, a verdade de quem somos e a verdade de quem nós conhecemos de Deus, nós respondemos a Ele. Aonde nós encontramos essa verdade, meus amigos? Na Bíblia. Nós encontramos a verdade, como que nós respondemos a Ele. Romanos 12, 1-2. Faz sentido? Vocês estão entendendo? Vamos lá. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. NVT fala que é a verdadeira adoração. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, meus amigos, a sua adoração precisa ser verdadeira e essa adoração precisa ser em espírito. Quando a tua adoração ela sobe para o Senhor vai sentir o cheiro e fala assim, é em verdade, olha, Ele está pondo a verdade do coração dele para fora. É em espírito. Eu recebo. Mais uma vez, é uma resposta, gente. Sempre uma resposta. Mais uma vez, qual é a parte mais importante? Adoração. Jeremy Riddle tem eu vou ler um trecho para vocês bem rápido. Nesta coisa chamada adoração, nenhuma parte de nós é deixada de fora. Nós não podemos proclamar a grandeza de Deus e adorar como varas ou palanques. Não foi assim que fomos criados. Há uma razão pela qual levantamos as nossas vozes, levantamos as nossas mãos, caímos de joelho, caímos em nossos rostos e dançamos loucamente diante dele. A única resposta apropriada é a sua glória. Não tem como nós entendermos que Jesus está no ambiente e ficarmos parados, gente. Se você ama a Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e de todas as suas forças, quando você reconhece Jesus, você não pode ficar parado como um palanque. Diego, você não conhece, eu estou adorando aqui dentro. Sabe aquele negócio que da história do marido e da mulher, assim? Tipo, eu disse uma vez que eu amo ela e quando eu mudar de ideia eu falo de novo. Vai estar um relacionamento top? Como que você responde? Está suficiente eu falar uma vez na vida que eu amo, ou as minhas atitudes não corresponderem ao amor que eu tenho por ela? É a mesma coisa com Deus, gente. Nós precisamos corresponder. Salmos 84, verso 2, a minha alma suspira, diga alma, e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração, diga meu coração, e minha carne exultam pelo Deus vivo. Exultar é tipo ficar, eu estou exultando aqui no meu coração, tá legal. Um paralelo com o maior mandamento, o homem respondeu, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e com toda a sua mente, e ame seu próximo como a si mesmo. A alma, meus amigos, fala das minhas emoções e vontades. É por isso que o salmista diz assim, bendiga minha alma. O que ele está falando? Cara, não está bom, eu estou sofrendo, os caras estão vindo atrás de mim querendo me matar, mas o que eu faço? Eu dou uma ordem para minha alma. Eu falo assim, bendiga.
exulte, adore, louve. Eu estou sendo imperativo comigo mesmo, porque é isso que eu devo fazer, porque eu preciso amar o Senhor com toda a minha alma. Faz sentido para você? O salmista diga: bendiga. Quando você chegar aqui um dia à noite, você vai falar assim: cara, eu não estou com vontade, mas bendiga a minha alma. Quando você levantar na sua casa e de repente tiver um boleto tremendo lá no teu armário, você vai falar assim: bendiga a minha alma, bendiga a minha alma. O meu coração fala sobre as minhas motivações e afetos. Qual é a minha motivação? A minha carne com expressões de adoração. Precisamos ser expressivos com Deus, gente. Eu não estou falando aqui para você não ser quem você é. Eu estou falando para você responder. E a mente fala de uma mente voltada com o entendimento de quem Deus é. Que ela é renovada diariamente. Eu entender quem é Deus. Por que eu faço isso? E como eu devo fazer? Isso fala de uma mente. Então quando eu olho aqui no projetor uma letra e aquilo mexe comigo, eu entendo aquilo com uma revelação, eu respondo. E não é a música que está fazendo isso com você, é a revelação de Deus. Porque se não tiver música nenhuma, você precisa reconhecer Deus também. Faz sentido? Muito bem. Rapidinho, passando por expressões. Toldá, vocês já viram eu falar aqui. Algumas palavras sobre louvor na Bíblia. Uma delas é toldá, que fala sobre você erguer as mãos independente das circunstâncias. É mais ou menos você bem dizer ao Senhor. É o sacrifício de gratidão. É o sacrifício de ações de graça. Independente do que está acontecendo, eu ergo minhas mãos. E sou grato a tudo que está acontecendo. E Adá, que também, Salmo 111, verso 1 e 2 diz assim: louvado seja o Senhor de todo o meu coração, darei graças ao Senhor quando me reunir com os justos. Como são grandiosas as obras do Senhor, todos que têm prazer nele devem nelas meditar. Esse louvado é Yadá, que é levantar as mãos quando eu reconheço Jesus no ambiente. Então depois do toldá, eu reconheço, falo: Deus está aqui, e o meu coração exulta e eu louvo com as mãos levantadas. Bará, que fala sobre se aquietar. Salmo 46, 10 fala: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Seria honrado entre as nações, seria honrado o mundo inteiro. Essa palavra aquietem-se é Barak. Sabe aqueles momentos de contemplação? Quando você não quer que ninguém fale nada, você quer ficar chapando em Jesus. Eu estou aqui, Jesus. Eu entendi que o Senhor está aqui. Terrila ou terrilá fala sobre um novo cântico. Você entoar o novo cântico. Salmo 43 diz assim: deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Sabe quando você responde a Deus com um canto que você inventa na hora? Eu sei que tem gente que inventa as letras, né? Tá cantando, esquece a letra e inventa outra coisa no meio, né? Já aconteceu com você? Você está falando, em vez de Osana, você está cantando Rosana. Rosana, né? Enfim. Só que esse novo cântico fala de uma resposta. Sabe quando a gente fala assim: cante um novo cântico ao Senhor aí? É para você colocar para fora algo fresco, um novo cântico, daquilo que eu estou vendo, sentindo ou ouvindo de Deus. Halal é um radical de aleluia, 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 Jesus. Salmo 150, alguém lembrou da referência? Salmo 154 diz assim: louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de corda e flautas. O Salmo 150 em si, quase todo onde você encontrar louve é halal. O que é halal? Halal, a tradução livre, é tolo aos gritos. Tipo loucão mesmo, ok? São expressões de adoração. Falei de algumas só. Faz sentido? Vocês estão entendendo? Então existem expressões que devemos ter. Porém, agora eu queria entrar na parte final do versículo.
todas essas expressões, tudo isso que nós estamos respondendo a Deus, elas precisam ser feitas de duas formas: com reverência e santo temor. O dicionário diz que reverência é veneração e respeito por coisas consideradas sagradas, profundo respeito e atitude de humildade por alguém ou algo que apresenta qualidades e virtudes, caráter e atributos, cumprimento ou saudação bastante cerimoniosa. Os orientais, eles têm algumas práticas de reverência, sim ou não? O nosso oriental aqui. Tipo, eles têm uma prática, que quando eles entendem alguém que é maior, mais importante e em respeito, eles se dobram. Só que, meus amigos, essa reverência aqui não é apenas uma reverência física. A gente só trata com reverência aquilo que nós conhecemos. Se entrar o rei de alguém, de algum país aí, whatever, do mundo, entrar aqui, e no país dele todo mundo precisa se reverenciar a ele, e você não conhece, você vai passar do lado do cara e não vai fazer nada, sim ou não? Você precisa conhecer, ou alguém dá um cutuque em você. Às vezes dá vontade de cutucar algumas pessoas no culto. Deus está aí, velho. Deus está aí. Se mexe. Vamos lá, Deus está aí, velho. Ok? Então, ou alguém que conhece, ou você precisa conhecer para te dar para você entender que precisa de reverência para aquilo. Quando identificamos, nós nos movemos, mas não é só uma reverência comportamental, gente. Sabe por quê? Quando a gente olha lá para a história do jovem rico, lembra? Ele se joga no chão, pergunta um monte de coisa, mas Deus faz uma pergunta para ele que desmorona ele. Então é uma reverência que vem de uma revelação de quem Deus é. É uma reverência sabendo quem Deus é de verdade. Sabe quando... Eu vou falar disso depois. Mas... é você entender quem Deus é e se mover em reverência. O seu coração está dobrado, o seu coração está reverente e não irreverente. Às vezes a nossa atitude de não se mover demonstra um coração irreverente. Porque além da boca fala do que o coração está cheio, a gente sabe que as nossas expressões falam daquilo que a gente está sentindo. Mas precisa vir de dentro. E vem a reboque o santo temor. Dicionário, sentimento de profundo respeito e obediência. Provérbios 9:10 é um provérbio que eu amo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo. A gente para geralmente nessa primeira parte, já percebeu? A gente chega só no princípio da sabedoria, você só quer saber. Mas quando chega na segunda parte do versículo, fala assim, o conhecimento do santo. Que santo é esse? Que santo é esse? Deus. É entendimento. Então quanto mais eu conheço o santo, mais entendimento eu tenho dele. E eu entendendo quem ele é, eu me movo em temor. Eu conheço esse Deus. Eu sei o que ele pode fazer. A falta de temor, gente, nos leva a um lugar que não é nosso. Um lugar de autossuficiência, um lugar humanista, onde a gente pode fazer as coisas com força do nosso braço, com o nosso intelecto, e acha que está tudo bem. Precisamos temê-lo. Sabe quando o povo de Israel está lá em volta do monte e Deus começa a fazer o show de pirotecnia? Antes deles subirem, eles falam assim, cara, eles se enchem de temor, eu não vou subir, sobe você, Moisés. E Moisés conhecia Deus, então o que ele faz? Sobe.
e o conhece ainda mais. E Deus faz resplandecer o rosto dele. E olha só que interessante. Vamos voltar lá para Gênesis, no 22:9. Olha só. Quando chegaram ao lugar que Deus havia lhe indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor disse: Abraão, Abraão. Ele falou: eis-me aqui. E ele fala assim: não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que teme, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Note que a forma que Abraão mostrou a Deus que temia a Deus foi pela entrega, pela confiança e pela obediência. Profundo respeito por quem Deus era. Ele conhecia a Deus e entregou. Estão entendendo? Mais uma vez, não se trata de algo só físico. Temor e reverência não estão ligadas apenas aquilo que você está fazendo, mas um coração reverente e em santo temor. Quando a gente vê a história de Davi trazendo a arca, às vezes você pode questionar, mas Davi estava temendo e em santo temor? Mano, ele arrancou as roupas e começou a dançar na presença de Deus. Mas a gente esquece tudo que aconteceu no processo. Davi se moveu e obedeceu e respondeu em adoração. Deus recebeu aquilo com reverência também e santo temor. E é interessante que Mical fala: cara, que brincadeira é essa? Você vai fazer isso na frente das servas e tal. E daí Davi dá uma resposta bem legal assim. Davi respondeu: eu dançava diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai. Ele vai lá e mexe com a família ainda, né? E de seu pai e toda a sua família. Ele me nomeou líder de Israel e o povo do Senhor. Por isso, resposta dele: continuarei a celebrar diante do Senhor. Estou disposto a me tornar ainda mais desprezível e até mesmo a ser humilhado aos meus próprios olhos. Era a resposta de Davi. E esse mesmo Davi escreve um Salmo 51:7, depois do que aconteceu lá, a treta com Batseba. Ele escreve um salmo: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, pois esse o Deus não despreza. Em contraste, nós olhamos a história do fariseu e do publicano, que o fariseu olha e numa atitude que parecia reverência e temor, fala: poxa, eu não sou como esse publicano, esse cobrador de impostos. Mas o publicano batia no peito e falava: eu não sou digno. Quem que estava em reverência e santo temor aqui? Ela precisa vir do coração. Alguém disse, eu não encontrei de quem essa frase, mas estava em algum lugar anotado, e eu peguei ela: este é o sal que salga todo o sacrifício. Sem o coração, a adoração é apenas uma encenação. Então, se o teu coração, os seus afetos e motivações não estão aqui, reverente e em santo temor, é só uma encenação. É como o jovem rico que se joga aos pés de Jesus, mas Jesus te faz uma pergunta e toda aquela casinha cai. Mateus 15:8 e 9: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. A boca fala, mas o coração está longe. Faz sentido para vocês, meus amigos? E eu estou indo para o final, o que não significa nada. Vamos lá. Olhando para esse versículo de Hebreus 12, 28 e 29,
nós encontramos aí que nós precisamos ter uma vida grata a Deus. Nós entendemos que precisamos agradá-lo, e agradá-lo é tentar conhecê-lo todos os dias. Como? Adorando em reverência e em santo temor. Essa adoração precisa vir de um coração quebrantado e contrito. O amor precisa brotar com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. As expressões de adoração virão quando o seu coração está voltado para Ele de todo o coração, de verdade. Quando você não está com vontade, você bate no peito e fala: bendiga minha alma ao Senhor, porque Ele merece. Não importa o que eu acho, não é o meu jeito de adorar, não é a forma como eu quero, a forma como eu me sinto mais confortável adorando. É o jeito que Deus quer, meu querido. E o jeito que Deus quer está na Bíblia. E a gente precisa responder de verdade. Nós temos vivido cultos muito singulares, e nós temos, eu não sei vocês, mas assim, eu percebo tipo um aumento da glória em cada culto, apesar das diferenças de culto a culto. E eu sei que, eu quero crer que você vive isso na sua casa. Mas nós temos percebido uma adoração sincera de coração aqui. A pregação de hoje não é um tacar pedras em você, mas é uma carga de ensino para que você possa todos os dias da sua vida tá voltando para casinha, tá olhando, fala: Deus, meu coração tá certo. É de todo o coração, é com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Eu estou entendendo o que eu estou cantando. Meus amigos, se você tiver dúvidas sobre o que você está cantando, vocês podem vir até perguntar para a gente. Vai procurar na Bíblia também. Porque você precisa ter entendimento das coisas. O verso termina: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Sabe, meus amigos, Ele continua vindo consumir a oferta. Ele continua vindo queimar, para ver o que vai permanecer. É interessante que o autor de Hebreus, ele faz uma referência aqui a Deuteronômio 4, onde Moisés adverte o povo sobre o quê? Idolatria. Tenham cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum, com a forma de qualquer coisa que o Senhor, seu Deus, proibiu, pois o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Ele continua vindo consumir. Ele continua vindo receber a oferta. O que você tem entregue a Jesus? O que Ele realmente quer receber, o que você quer dar? O nosso maior exemplo de tudo isso é Jesus. Apontando para Cristo, nós vemos alguém que se entregou como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aquele que obedecia ao Pai, aquele que fazia apenas o que via o Pai fazer, aquele que em obediência se moveu e foi para a morte, morte de cruz. Aquele que em algum momento da caminhada, no Getsêmani, ele fala: se for possível, passa de mim esse cálice. Aquilo é uma alma gritando, mas ele fala: mas que não faça a minha, mas a sua vontade. Ou seja, bendiga a minha alma, bendiga a minha alma, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço o meu Pai. Eu conheço o meu Pai. Obediência, entrega e relacionamento. Filipenses 2, 5 a 8. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que deveria se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu uma posição de escravo e nasceu como ser humano. E quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Meus amigos, para terminar, eu não sei o que Jesus está falando com você aí.
Mas nós entendemos um trilho aqui sobre como devemos adorar a Deus, como devemos agradá-lo, sendo gratos e entendendo que o nosso Deus é fogo consumidor. Que a nossa vida se mova em reverência e santo temor. Que quando nós cantarmos santo, você lembre de alguém que está rodeado pelos 24 anciãos e os 4 seres viventes, e do seu trono saem relâmpagos e trovões, e todos eles cantam santo, 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 24 horas por dia, 7 dias na semana, não importando se o refrão está repetindo ou não, se a música é boa ou se ela é ruim, eu quero corresponder àquele que vive para todo sempre. Eu não estou nem aí para o set list, meus amigos. Eu não estou aí para agradar vocês. E eu quero colocar-me numa posição de ministro de adoração na casa. Eu não estou aqui, meus amados, para provocar emoções em você. Nós estamos juntos buscando o único que é digno. Nós estamos aqui produzindo música, sim. Nós estamos aqui erguendo o nome de Cristo porque Ele merece, porque Ele é digno. E nós queremos viver uma vida ao redor da presença, da dignidade e da beleza daquele que vive de eternidade a eternidade. Feche seus olhos. Senhor, nós adoramos o Seu nome. Nós adoramos o Seu nome, Jesus. Nós reconhecemos quem Tu és. Nós reconhecemos a Sua grandeza, o Seu senhorio. Nós reconhecemos aquele que é, que era e que há de vir. Jesus, inunda o nosso coração com reverência e santo temor. Inunda o nosso coração, Deus. Nós somos gratos por aquilo que o Senhor fez lá na cruz por nós. Nós somos gratos pelo sacrifício que trouxe vida. Nós somos gratos por aquele que é, que era e que virá. Deus, nos ajuda a Te agradar, nos ajuda a Te conhecer de verdade. Nos ajude a Te conhecer de verdade. Nos ajude a Te conhecer de verdade, Pai. Restaura em nós o primeiro mandamento. Restaura em nós o primeiro mandamento. Que possamos amar o Senhor de todo o nosso coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as nossas forças. Restaura o primeiro mandamento na igreja, Jesus. Incendeia o nosso coração de paixão e devoção por Você. Incendeia o nosso coração, aqueles que estão mornos, aqueles que não conhecem, não conseguem Te reconhecer. Eu oro, Senhor, que o Senhor traga olhos espirituais abertos. Eu oro por paixão e devoção nessa casa. Eu oro pela união, a reunião dos famintos e sedentos, aqueles que amam a Sua presença, aqueles que desejam e anseiam por aquele que vive. Nos ajuda, Deus, a corresponder.
nos ajuda a responder em adoração a você. Espírito Santo de Deus, inspire-nos, revela-te a nós. Rabachata lamama salamama.